Ficamos felizes, né, irmão, quando estamos na casa de Deus, né, mais uma oportunidade que Deus nos concede, né, se não prestar bem atenção que Deus tem falado essa noite, durante o decorrer desse culto. O Senhor tem falado muito de persistência, louvado seja o nome do Senhor, muito de alguém insistir na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus tem falado essa noite o tempo todo, no decorrer desse culto, acerca de insistência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, vamos tomar com os irmãos aqui a palavra de Deus em Atos capítulo 2, né? O Senhor tem falado de insistência, sobre o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2, até o versículo 4. Esperar os irmãos encontrar. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O Senhor tem falado no decorrer desse culto acerca do Espírito Santo, acerca de insistirmos, aleluia, por alguma coisa na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então não poderia deixar de ler essa passagem de Atos capítulo 2, que complementa o que o Senhor tem falado no decorrer desse culto. Aleluia, eu ia ler em Gênesis, aleluia, no capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor me trouxe em Atos capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque o Espírito Santo, aleluia, é importante para a sua igreja. O Espírito Santo de Deus é importante para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é quem ajuda-nos no momento de fraqueza. É o Espírito Santo de Deus quem nos impulsiona a orar e a buscar a face de Deus e separar a nossa vida a cada dia na presença dele. É o Espírito Santo de Deus que a cada dia ajuda a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que no momento de tribulação ele vem consolar a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que no momento da angústia, no momento de solidão, aleluia, ele chega para nos consolar. Interessante, irmãos, que no Antigo Testamento não havia Espírito Santo, mas havia o Espírito de Deus que descia sobre os profetas do Antigo Testamento para ocasiões especiais. O Espírito de Deus descia no Antigo Testamento sobre a vida de sacerdotes, profetas, homens e mulheres de Deus e fazia algo sobrenatural. Toda vez que o Espírito de Deus descia no Antigo Testamento é para fazer algo que Deus queria, algo sobrenatural que Deus queria. Aleluia, já no Novo Testamento o Espírito Santo não precisa descer. Aleluia, porque Jesus disse: eu vou para meu Pai e não vos deixarei só, ou seja, não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre nós o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo significa Paráclito. Aleluia, o Paráclito divino está com a igreja do Senhor na terra. O Paráclito divino, Espírito Santo, enviado à promessa do Pai. Jesus disse: subirei para o céu e vos enviarei a promessa do Pai. O Espírito Santo que ficará convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante, irmãos, que o Espírito Santo enviado para a nossa vida, enviado para a igreja, muitos têm abandonado a sua presença por tão pouca coisa. Muitos têm trocado a presença do Espírito de Deus, aleluia, por tão pouca coisa. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo para a igreja é um presente
talvez pela amizade de um parente, ele é levado pela emoção e aceita Jesus. Mas quando alguém aceita Jesus, ele não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ter o Espírito Santo, porque quando é de coração, o Espírito de Deus já toma conta da sua vida. O Espírito de Deus já entra na sua vida. Agora há uma diferença de ter o Espírito Santo ou de ser batizado com o Espírito Santo. Aí é outro negócio, aí é outro assunto, porque quando alguém tem o Espírito de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Mas quando alguém é batizado com o Espírito de Deus, é como se ele fosse revestido. O poder do alto o reveste. É um revestimento de poder. É algo sobrenatural. Aleluia. A presença de Deus que o reveste. Aleluia. Para se ver difíceis. Aleluia. É como se alguém tivesse de camiseta, de camisa. Aleluia. E vestisse um paletó. Ele agora é revestido com poder. É revestido com fogo. É revestido com a chama do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Atos capítulo 2 deixa claro que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, em um lugar, quem sabe, como esse, aleluia, mas muito maior do que esse, porque a Bíblia diz que havia ali naquele cenáculo cerca de 500 pessoas, aleluia, mas nem todos aguardaram a promessa. 500 estavam reunidos, aleluia, aleluia, antes de Jesus ser assunto ao céu. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, até que do alto sejais revestidos, aleluia, do poder. Jesus estava dizendo, até que do alto viesse o Espírito Santo, aleluia, que estaria conosco até a consumação do século. 500 estavam reunidos. 500 pessoas estavam reunidas, louvado seja o nome do Senhor. Agora entenda uma coisa, aleluia, é fácil ou não é servir ao Senhor? Aleluia, aleluia, servir ao Senhor de qualquer jeito é muito fácil. Servir ao Senhor em cima do muro é muito fácil. Servir ao Senhor fazendo tudo que pode, aleluia, é muito fácil. Mas servir ao Senhor com sinceridade não é para qualquer um. Servir ao Senhor, aleluia, da forma que o agrada, não é para qualquer um. Louvado seja o nome do Senhor. E isso tem sido, aleluia, o motivo da queda de muitos, porque muitos têm brincado, aleluia, e quando o vento sopra, ele não aguenta ficar de pé. Muitos têm brincado, e quando o vento começa a soprar, só fica de pé quem é sincero, só fica de pé quem é voltado para Deus, só fica de pé quem é firmado na rocha, quem é firmado na sua palavra. Isso tem sido o motivo da queda de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Até que cair, nem tem problema, aleluia. Se cair e voltar de novo, tudo bem. O problema é cair e não ter mais força para voltar. O problema é cair e não conseguir mais retornar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em Atos 2, estavam todos reunidos em o mesmo lugar, 500 pessoas, mas apenas 120 receberam a promessa. 380 saíram fora. O que é que Deus disse para Gideão? Diga a todos que for fraco e covarde que volte. Levantou, chamando. Deus não conta com quem é covarde. Deus conta com quem tem coragem. Deus não conta com quem é medroso. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Ou nós vamos, ou nós não vamos. Ou nós servimos, ou nós não servimos. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Xaná, você tocou, tá cabe na sé. Que camando tô cavalo, você deu aqui. Nedecototô e amandará, chá. Meu Deus, somos de Deus ou não somos de Deus? Porque quem é de Deus não é decepcionado. Quem é de Deus, Deus assume toda a responsabilidade. Se Ele falar, Ele não é criança. Ele assume toda a responsabilidade. Pura coisa é alguém falar em si mesmo. Mas quando Deus fala, Ele assina embaixo.
Santo não é só para a igreja, é para quem quer, é para os que estão perto, é para os que estão longe, é para todos que querem a promessa do Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A promessa não é apenas para quem está dentro da casa de Deus, não é somente para quem está perto, mas é para quem está diante do Senhor, é para quem quer ter uma vida com Ele, é para quem quer, aleluia, entregar o seu caminho para Ele e confiar nele. A promessa do Espírito de Deus é para a sua casa, a promessa do Espírito de Deus é para a sua vida, a promessa do Espírito de Deus é para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ao esperar a promessa do Espírito de Deus, começaram a ouvir um som, como de um vento veemente e impetuoso que assoprou sobre aquele lugar. Aleluia, o som de um vento, laxéria, churimicanta, aragaçu, decantarária, o som de um vento, a Bíblia diz que o vento, aleluia, que alguém guiado pelo Espírito de Deus é como a força de um vento. Ele não sabe para onde vai, aleluia, ele não sabe para onde vai, aleluia, mas ele sabe que está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E 120 receberam a promessa. 120 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus concedia que falassem. Geralmente, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, aleluia, desce sobre ele uma recarga de poder tão grande que ele não se contenta em ficar calado, ele não se contenta em ficar de boca fechada. Xanai, de boca na fúria. É isso que a partir de hoje eu creio que terá uma recarga de poder tão grande sobre a sua vida que, aleluia, não vai se conformar em ficar de boca fechada, não vai se conformar em deixar de glorificar o seu nome, não vai se conformar em deixar de o adorar, porque para isso que ele te chamou para ser seu adorador peculiar, ele te chamou como sacerdote santo, ele te chamou como geração eleita, ele te chamou como povo adquirido, ele te chamou como sacerdote santo, como profeta dele na terra. Quando ele mandar, abre a sua boca, mas quando ele mandar ficar quietinho, fica quietinho, porque ele está no barco, o controle está com ele, o controle não dele, é ele que faz, é ele que cria situações, é ele que muda, é ele que exalta. É uma pena que muitos não entendem que tudo é dele, e por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo é dele, a igreja é dele, o desejo de adorar é dele, o desejo de glorificar é dele, o desejo de cantar é dele. Chamandagaçu, Bebefai, Chateco, Chamandagaçu, Decantarachai. Tudo vem dele, o que é o homem sem ele, o homem sem ele não é nada. O que é o homem sem ele? O homem sem ele prepara dois línguas, o homem sem ele não faz nada, o homem sem ele não é capaz de nada, mas o homem com ele é capaz de tudo. O homem com ele vive o sobrenatural, o homem com ele vive o sobrenatural, o homem com ele, aleluia, Deus cria situações para dar vitória, o homem com ele é algo extraordinário que Deus faz na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és especial para ele, a tua vida é especial para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tu tens a marca da promessa está sobre a tua vida. Quem prometeu não foi homem, quem prometeu é fiel para cumprir. Sabe aquela promessa? Há muito tempo Deus falou, até agora não aconteceu. Entenda, se foi ele, descansa nele. Se foi ele que disse, descansa nele. Se não foi ele, nunca vai acontecer. Mas se foi ele, está de pé. Se foi ele, a tua promessa está de pé. Se foi ele que disse, a tua vitória está no arquivo dele. Na hora certa, Eclesiastes capítulo 3. Aleluia. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não preciso querer
vida. Descansa nele, meu irmão. Descansa nele, minha irmã. Xandagasélia, Nubicantasaio, Devasta, Xemenecassu, Inicasu Degué, Anai Jomanda Canto de Bebô, Sequefá, Xevinasui. Descansa nele, porque ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Se ele falou, ele vai fazer. E o tempo é dele, o tempo não é do homem. Aleluia. Quando chega o tempo de Deus, ainda que o homem tente atrapalhar, Deus diz: sai da frente. Se o homem não sair, se o homem não sair, ele vai entender com Deus. Aleluia. Se o homem não sair da frente da tua vitória, ele vai entender com Deus. O tempo é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos na nossa vida que nós precipitamos. É por isso que às vezes, aleluia, atrapalhamos o agir de Deus. Aleluia, nos afobamos, precipitamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas descansa nele. Aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ao amanhecer, Deus tem bênção. Ao amanhecer, Deus tem vitória. O povo de Israel, na frente daquele grande mar, aleluia, pensaram, aleluia, duas coisas: nós vamos morrer e atravessar esse mar desse jeito. Aleluia, a braveza daquele mar. Se nós atravessarmos esse mar, nós vamos morrer. Se voltarmos para trás de qualquer jeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se voltarmos ao Egito, aleluia, não vamos perecer. Duas coisas eles pensaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou eles iriam perecer naquele mar, ou teriam vida no Egito. Aleluia, entenda nessa noite: Deus não te tirou da onde Ele te tirou para voltarmos ao Egito. Deus não nos tirou da onde Ele nos tirou e nos colocou hoje para pensar naquilo que era lá atrás, para pensar aonde, aleluia, da onde fomos tirados e pensarmos em voltar de novo. Não, Deus te chamou para prosseguir. Usa a autoridade que Ele te deu. Usa a autoridade que Ele te deu. Aleluia. Lembra-te de Ezequiel, em 37, no seu capítulo, quando Ezequiel estava naquele vale de ossos secos. Aleluia. Qual foi a palavra de Deus para Ezequiel? Ninguém sabe o momento que Ezequiel estava vivendo. Ninguém sabe. A Bíblia não diz qual era a situação que Ezequiel estava passando, mas a Bíblia deixa claro que era um vale cheio de ossos secos, ossos sequíssimos, a casa de Israel. E Deus disse para Ezequiel, aleluia, profetiza, meu filho. Não olha para a luta, não olha para o problema, não. Aleluia, como se Deus estivesse dizendo: isso aí diante de mim é pouco, isso aí diante de mim não é nada. Deus é maior do que a luta, Deus é maior do que a dificuldade, Deus é maior do que o problema. Aleluia, profetiza sobre a sua vida, profetiza a bênção, profetiza que a frieza espiritual vai sair da sua vida, profetiza que o derramamento do Espírito de Deus vai tomar conta da sua vida, profetiza que dons espirituais vão encher a sua alma, profetiza que tudo será uma bênção na mão do Senhor. Aleluia. Em Jeremias capítulo 18, Deus disse para Jeremias, desce a casa do oleiro, meu filho, porque precisas ver o trabalhar do Senhor. Aleluia. Mas entenda esta noite: uma coisa é ver o trabalhar de Deus na vida de alguém, outra coisa é nós vermos Deus trabalhar na nossa vida. Aleluia. Deus começará nesta noite, eu creio, a trabalhar na sua vida. Deus começará esta noite a mover as águas. Deus começará esta noite a te mostrar, a te dar visões de águia. Aleluia. Acerca das suas promessas, acerca do que Deus tem na sua vida. Aleluia. As promessas de Deus são infalíveis. O homem pode falhar, mas Deus nunca vai falhar. O homem pode prometer e não cumprir, mas Deus promete e cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Profetiza Ezequiel. Quando Ezequiel começou a profetizar, aleluia, houve um ruído, um barulho aconteceu naquele lugar. Cada osso
começou a juntar ao seu osso. Deus colocou de pé um exército grande ao extremo, simbolizando que Deus coloca de pé, aleluia, a sua igreja na terra, armada até os dentes, com Efésios capítulo 6, com a armadura celestial para invadir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para invadir o inferno e saquear o céu com as almas para Deus. Aleluia. Tem ferramenta de Deus disponível para a tua vida. Tem ferramentas espirituais de Deus disponível para a tua vida. Tem dom de profecia disponível para a tua vida. Tem dom de visão, tem dom de revelação. Escolha o melhor. A Bíblia diz, escolha com cuidado, escolha com zelo, aleluia, naquilo que será útil para a sua obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém na presença de Deus, seja o Espírito Santo, aonde ele passa, a presença passa com ele. Aonde ele passa, alguém nota a diferença. Não pense você que alguém não nota, que alguém nota, alguém vê a diferença. Outrora ele era assim, agora ele é assim. Sabe o que é isso? É Deus testificando da sua vida, é Deus dando testemunho da sua vida. Deus ainda testemunha da sua igreja, Deus dá testemunho do crente fiel, Deus dá testemunho de quem segue a ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus testemunha da sua vida na terra, crente. Deus testemunha da sua igreja na terra, porque são povos que querem servi-lo. Verdade. Muitos têm se contaminado com tão pouca coisa e nunca mais têm voltado e têm morrido até fora da posição de Deus, têm morrido fora dos planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque não têm voltado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas é necessário ser fiel. É necessário, louvado seja o nome do Senhor, custe o que custar. É necessário esforçar. Mas talvez alguém diga, eu tenho me esforçado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus requer mais um pouquinho. Aleluia, se esforça mais um pouquinho. Vamos nos esforçar mais um pouquinho. Vamos orar mais um pouquinho. Quem te chamou é fiel para cumprir. A promessa dele não morreu. A promessa dele está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, aleluia, vem aqui a minha memória que no Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus se apossou de Sansão, passou, aleluia, Sansão foi até os portões de Gaza, que pesava 3.000 toneladas, e arrancou com a força do seu braço, jogando longe, simbolizando que a porta que Deus abre para a sua igreja, ninguém pode fechar. Certa feita, quando o Espírito de Deus novamente apossou de Sansão, aleluia, e vieram contra ele seus inimigos, 1000 filisteus, ele com uma queixada de jumento que ele havia achado, aleluia, matou a 1000 filisteus. Novamente, quando o Espírito de Deus se aposta, aleluia, de Sansão à beira da morte, com seus olhos apurados, aleluia, dura coisa é alguém perder a sua visão. E quando alguém perde a visão material, aleluia, já é difícil. Imagine alguém perder a visão espiritual. Por isso que aconteceu com Sansão. Havia perdido as duas visões, visão material e visão espiritual. Mas quando Sansão perdeu a visão material e a visão espiritual, a visão física e a visão espiritual, aleluia, ele disse para o Senhor, Sansão sendo envergonhado, ele disse para o Senhor, torna novamente me encher com teu Espírito, torna novamente a me, aleluia, a me encher para que eu vingue os meus inimigos. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus desceu novamente sobre Sansão, ele segurou nas duas pilastras daquele templo, que era um templo imenso, aleluia, e a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Meu Deus, aleluia. Aleluia, Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Talvez agora não podemos entender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O negócio é que Deus não pode dar nada a alguém, aleluia,
pode dar nada a alguém, aleluia, se a pessoa não faz por onde. É como um filho desobediente e um filho que obedece. Qual filho vai ganhar mais? O que desobedece ou o que obedece? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando fizemos por onde, aleluia, Deus então abençoa. Quando fazemos por onde, Deus dá vitória. Quando Deus vê que estamos preparados, aleluia, é a hora da vitória, é a hora da bênção, é a hora de Deus encher, é a hora de Deus mudar situações, é a hora de Deus fazer da nossa igreja um canal de bênção na terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagine só aquela situação que tu já passou na presença do Senhor e Deus até agora te guardou, olha como Deus é fiel. Aí se cumpre Salmo 91, o que anda pelo vale da sombra e da morte, aleluia, não precisa temer, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele não será atingido, aleluia. Isso que Deus tem feito na vida de muitos. Entendo esta noite que o maior pecado, aleluia, que existe, chama-se ingratidão. Alguém que não é grato pelo que Deus fez, alguém que não é grato pelo que o Senhor já fez, aleluia, chama-se ingratidão, aleluia. Mas quando somos gratos a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, precisamos agradecer o que Deus faz na nossa vida, precisamos agradecer os livramentos que Ele já deu, precisamos ser gratos, aleluia, pelo que o Senhor faz, porque Ele é fiel, Ele permanece fiel, nele não há falha, nele não há defeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem, aleluia, promessa para a sua igreja. Entenda esta noite, aleluia, que Jesus está voltando, aleluia. Mesmo que Deus não der nada, Ele continua sendo Deus. Nós somos dependentes dEle, eu preciso dEle, aleluia, eu dependo dEle, eu dependo de ser salvo por Ele. Mesmo que Ele não der nada, Ele continua sendo Deus. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro, somos servos e Ele é o Senhor. Oh, Espírito Santo, é maravilhoso. Não sei qual tem sido a tua situação esta noite, mas entenda que o mesmo Deus que permite o deserto, Ele tira do deserto. O mesmo Deus que permite a dificuldade, o mesmo Deus que faz o vento assoprar, Ele faz o vento acalmar. O mesmo Deus que permite a tempestade, na hora certa a tempestade se acalma, aleluia, e o barco volta a navegar novamente. O que é que eu quero dizer com isso? Não sei qual tem sido o teu impedimento na tua vida, que de repente esta noite tem impedido de servir a Deus melhor, talvez tenha impedido de buscar mais a Deus, talvez tenha impedido de se separar mais para Ele, mas eu creio que nesta noite, aleluia, Deus manda esse mar se acalmar. Eu creio que esta noite, essa tempestade vai acalmar, esse vento vai sossegar, porque quando Deus manda, até o vento obedece. Quando Deus manda, o mar tem que acalmar. Quando Deus manda, a última palavra é dele. Deus ainda não colocou um ponto final na tua trajetória. Deus ainda não colocou um ponto final na tua vida. Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus quer te usar. Prepara nessa noite que Deus quer te usar. Prepara na presença dele, que Ele quer te usar com poder, Ele quer te usar com autoridade, Ele quer te usar nos seus dons espirituais. Deus conta com você, Deus conta com você. Lá se decai, neve tu, chamando que faz, neve tu que nai. Aleluia! A promessa do Espírito de Deus não cessou. A promessa do Espírito de Deus é para a tua vida. Talvez alguém diz, pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo há muito tempo no ministério. Eu sou batizado com o Espírito Santo e há muito tempo não sente nem o arrepio da presença de Deus. Aleluia, teu irmão da direita querendo voar, teu irmão da esquerda querendo voar, e ele não sente nem o arrepio da presença de Deus. Aleluia, então há uma diferença. Há uma diferença de quem
batizado com o Espírito Santo e quem já foi batizado com o Espírito Santo. Há uma diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, esta noite, pode trazer de volta o talento enterrado. Deus, esta noite, pode trazer de volta o talento perdido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conta a palavra de Deus que quando, aleluia, aquela dracma daquela mulher que havia perdido, ela procurou até encontrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se conforme com a situação, aleluia, dizendo, não tem problema, está tudo bem. Chamando neve, açude, cantarábia, tudo bem, coisa nenhuma. Se não sente a presença de Deus, não está nada bem. Se Deus não te usa mais, não está nada bem. Aleluia, se sente mal na casa de Deus, não está nada bem. Aleluia, porque quando alguém chega na presença do Senhor, aleluia, Deus muda a história. Quando alguém chega na presença do Senhor, Deus muda a vida, Deus capacita, Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura, Deus muda a história, Deus coloca de pé, diz o Senhor na sua palavra, e falarei contigo, dispõe-te e ouvirás a minha voz. Quando Jeremias desceu a casa do oleiro, aleluia, primeiro o Senhor disse, antes de Jeremias descer, Jeremias, dispõe-te, aleluia, e desce a casa do oleiro. Precisamos nos prontificar para Deus. Aleluia, dizer, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. A prova está difícil, o deserto, o sol está escaldante. Mas uma coisa, Senhor, eu quero te dizer, conta comigo. Jure-me campo, decaste, névia. Deus pode contar com a sua vida esta noite. Se Deus te mandar, vai, você vai. Se Deus mandar tu abrires a tua boca, tu abre. Se Deus falar para fazer, você faz. Aleluia, então faça. Porque quem prometeu foi Ele. Se Ele mandar, faz, meu querido. Se Ele mandar, faz. Mano, eu não vou dizer, porque se eu falar, aleluia, irmão, nunca mais vai conversar comigo. Eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou ficar queimado e nunca mais terei oportunidade. Mas o Deus que fecha a porta ainda abre. O Deus que fecha a porta ainda abre. O Deus que fecha a porta ainda abre. O Deus que abaixa ainda exalta. O Deus que coloca no deserto ainda tira. O Deus que põe situações difíceis ainda tira da situação e abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é uma pena que muitos têm distanciado e perdido a presença da essência de Deus por tão pouca coisa, pastor. Aleluia, por tão pouca coisa, muitos têm perdido a presença da essência do Espírito de Deus. Aleluia, uma das coisas que tem muito afetado a igreja do Senhor chama-se orgulho, chama-se soberba do homem. Aleluia, eu não preciso mais de Deus. Aleluia, agora eu profetizo. Ramandassúria, eu não preciso. Aleluia, agora eu revelo. Agora, aleluia, eu tenho visão própria. Eu fecho o olho, eu tenho visão que nada. Se Deus desligar a fiação, o homem não faz nada. Se Deus desligar da tomada, o homem não faz nada. O homem depende dele. O homem precisa dele. Aleluia. Às vezes encontramos com um irmão na rua. Aleluia. O irmão é tão autossuficiente que nem olha para a sua cara. O irmão é tão autossuficiente que nem te dá a paz do Senhor. Nem te dá a paz do Senhor. Aleluia. Que céu que nós estamos vindo. Pense nisso nesta noite. A igreja do Senhor precisa ser unida. E nada pode enganar a Deus. Aleluia, nada pode enganar a Deus. Pode ser um sentimento menor que for. Que nós pensamos, não tem problema, não tem importância, nem isso engana o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que Deus conta contigo. Ou a igreja do Senhor serve, ou a igreja não serve. Aleluia, quem trabalha não dá trabalho. Aleluia, quem se envolve na obra, o pecado não tem domínio contra ele. Quem se envolve na obra, aleluia, o pecado não pode dominá-lo, porque está envolvido na área espiritual.
isso nesta noite. Deus tem algo sobre a tua vida. Deus não te chamou por um acaso. Deus não nos chamou, aleluia, porque alguém nos acha bonitinho. Interessante, irmão, que quando alguém é chamado por Deus para a sua presença, aleluia, quando alguém é levantado, aleluia, por Deus, aleluia, porque há dois levantes, o levante que vem do homem e o levante que vem de Deus. Quando o levante vem do homem, alguém que já é crente há muito tempo, aleluia, como se diz por aí, é peixinho do homem, aleluia, então eu vou ajudar ele, mas com Deus o negócio é diferente. Quando Deus quer levantar, Deus não precisa de ninguém. Quando Deus quer levantar, Deus faz. Quando Deus quer levantar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queira o homem ou não, aleluia, quando Deus quer exaltar, Ele exalta. É verdade, Deus usa profeta na terra, Deus usa vasos na terra, aleluia, mas Deus não precisa de peixinho para levantar. Deus, aleluia, Jeremias veio de uma família de sacerdote, mas isso não significa, aleluia, que ele foi levantado porque veio da família de sacerdote. É porque Deus tinha um negócio com ele. Deus tem um negócio com a sua vida. Entenda isso nesta noite. Deus tem um negócio com a sua vida. Deus tem um mistério contigo que não tem com teu irmão. Deus tem um negócio contigo que é diferente do teu irmão. Aleluia, Deus tem um negócio contigo. Entenda isso esta noite. Não saia da posição que Ele te chamou. Aleluia, vejamos nesta noite o nosso conceito, aonde está errado, aleluia, e voltemos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem um negócio com a tua vida. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém pense assim: há muito tempo eu ouço falar isso, Deus tem um negócio com a minha vida, até agora não aconteceu nada. Mas o que nós fizemos para isso acontecer? O que nós fizemos para que o negócio que Deus tem conosco venha acontecer na nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Dispõe-te. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se disponha nessa noite. Aleluia. Coloca à disposição do Senhor. Senhor, me mostra onde que eu estou errando. Senhor, me mostra onde eu preciso melhorar. Senhor, me revela. Senhor, me usa. Senhor, me toma. Senhor, faça de mim um atalaia, um profeta nas suas mãos. Deus vai começar a mover as águas, como moveu na vida de Ezequiel, no seu livro 47. Veio tanta água que Ezequiel disse: não posso atravessar mais. Esse rio tem tanta água que não se atravessa nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Deus vai te levar no sobrenatural dele. Aleluia, basta você querer. Se você quiser, meu filho, se você quiser, meu irmão, minha irmã, aleluia, o sobrenatural de Deus está disponível na sua vida esta noite. A partir de hoje, o sobrenatural de Deus está disponível na sua vida. Aleluia. Retorna aqui ao pastor, eu agradeço em nome de Jesus.